que é a arte do encontro, porque outro lugar é um lugar de tecer junto. E aí eu vou olhar para a realidade, não já fabulando logo de cara, poetizando a tristeza, eu vou tentar achar uma brecha para isso que eu estou te chamando de vivo nas pessoas, pular para fora. Oi, eu sou a Alessa do Cultura Faz Falta e o Cultura Faz Falta segue com essa série de entrevistas, conversas de quarentena, e hoje a gente está com a Cris Seski. Oi, Cris, tudo bem? Oi, Alessa. A Cris, ela é cientista social, contadora de história e atriz. Ela se define como uma artista do encontro, porque a área de atuação dela são em lugares que não são convencionais para performance artística. Então, ela trabalha na rua, com performances espontâneas e também em hospitais. Então, a gente vai conversar com ela sobre isso. Você, nessa situação, nesse contexto que você tem que fazer uma performance artística no meio da rua, com pessoas que não estão lá para isso, ou seja, não estão preparadas para o que vai acontecer, como é que a gente faz para recalibrar o olhar do artista para estimular o desejo e a curiosidade das pessoas ao redor, principalmente nesse contexto que a gente passa de muita competição pela atenção das pessoas? Normalmente, eu tenho, nos territórios, eu chego com uma pergunta e depois gera um dispositivo de escuta. Como que eu vou, primeiro, trazer uma maneira de colocar essa pergunta poeticamente? Como que eu vou colocá-la de um jeito que a pessoa já seja um pouco assim convidada a entrar na brincadeira comigo? Porque é muito isso, assim, chamar a pessoa para um jogo, para uma brincadeira, né? E isso, Alessia, é assim, a gente parte muito dessa chave, assim, do encontro como algo prazeroso. Parece tão inocente no começo, a pessoa pode até achar, assim, sabe, que não tem ali nada de perigoso, mas tem algum momento ali do encontro que ela sente um certo perigo, sabe? Depois do contato com a gente, assim, seja na cidade, seja no hospital, né, que a gente vai falar depois. E a palavra experiência, ela tem, né, na própria palavra peri, né, tem uma coisa de travessia, de perigo. Então, o objetivo ao fazer a pergunta e chegar perto da pessoa é criar um campo de intimidade instantânea, em que a pessoa vai entrar com a gente numa sintonia, que é uma sintonia de vamos viver junto alguma coisa aqui. Eu saio do senso comum, é como se eu tirasse um véu, assim, do senso comum, de pagar conta, da vida comezinha, e eu vou ali para um lugar e falo assim, vamos brincar junto aqui. E para isso, querida, acho que assim, a pergunta tem que estar muito estabelecida dentro da gente, dentro de mim, né, como artista, do que eu gostaria ali de saber. Eu vou chamar de estado de humanidade mesmo. São dois seres humanos, assim, sabe? É um negócio assim que eu não me importo, tanto numa cama de hospital quanto na cidade, se você, quem é você, sabe? O que me interessa em você independe do seu crachá, da sua função social. O que interessa em você agora é a gente construir uma coisa junta, que é nesse reino de possibilidades. É um reino de possibilidades, é um reino dessa cidade encantada, né? Que tem um campo mítico, que tem alguma coisa ali que está pedindo para ser dita. Você falou dessa cidade encantada, que esses momentos quase são portais para revelar essa cidade encantada. Como que você vê essa arte de rua ou a festa de rua com possibilidades de revelar uma cidade que pode ser, que ainda não existe, mas que pode acontecer? Tem uma coisa que é viva nas pessoas, que é viva, que é realmente viva, que está pedindo para pular para fora, sabe? Por mais que essas camadas vão deixando a gente cego, vão nublando o nosso sentido, tem alguma coisa muito viva dentro de toda pessoa que está pedindo para pular para fora e está esperando uma brecha, sabe? Então, assim, isso, né, esse tempo da dureza, esse tempo do não dito, esse tempo da mercadoria, né, esse tempo do negócio que você, tá, o que isso pode ser útil para mim? Ele pode ser deixado de lado se eu conseguir fazer a pergunta certa e, a partir da pergunta certa, abrir esse espaço porque está pedindo para escapar. A gente chama de história residual. Mas não é, Alessia, uma história residual que é um resíduo de algo que está sendo jogado fora. É o que sobra
depois de todo isso, depois de todo esse conteúdo estereotipado das coisas formais no sentido do que tem valor mercadológico, o que sobra quando a gente afasta isso e vai para esse lugar do que se revela? Eu acho que a palavra do que se revela é muito importante nesse trabalho, porque não é que eu vou. Olha só, isso é uma coisa que eu fico com vontade de falar para as pessoas. Não é que eu chego fantasiando. Ai, chegou uma fada. E sabe, não é que eu já chego assim com um espírito de, bom, isso aqui é um teatro. Não, não é um teatro. Eu tô com você aqui, nós somos dois seres humanos e nós vamos conversar aqui num nível que não é, sabe, é outro lugar. Por isso que eu falo que é arte do encontro, né? Porque é outro lugar, é um lugar de tecer junto. E aí eu vou olhar para a realidade, não já fabulando logo de cara, sabe, poetizando o que está acontecendo, poetizando a tristeza, poetizando a pobreza, poetizando o não dito, poetizando a dureza. Não, eu vou tentar achar uma brecha para isso que eu estou te chamando de vivo nas pessoas, pular para fora. E essa brecha, às vezes, ela acontece, e acontece uma coisa linda, forte, potente, que transforma, o encontro realmente acontece, e às vezes não acontece. Às vezes, sabe, eu volto para casa, assim, ou acontece muito pouco, aí tem a ver com uma disposição interna minha, tem a ver com o clima que estava ali. É muito interessante, né? Porque, assim, quando está um clima muito duro, ou acontece uma coisa muito transformadora, ou não acontece nada, né? Acho que é assim também na vida da gente. Você também tem um trabalho que é em hospitais. Você faz performances e contação de história num contexto muito duro de doença e de isolamento, que requer uma habilidade outra, né? Você trabalhando numa área da saúde, nesse lugar da saúde, que olha para a cultura como uma ferramenta também do cuidado, qual é o campo que existe para a cultura nessas outras áreas do conhecimento, em especial a saúde, e como é que você vê essa resposta da cultura, principalmente numa situação de pandemia, que a gente está passando, de crise financeira, de pessoas isoladas, de pessoas que perderam parentes, então, em maior ou menor grau, todo mundo passando por um trauma coletivo. E como que você vê a cultura colocando uma proposta para essa cultura de cuidado dessas pessoas? Vou usar a metáfora do labirinto, né? Que quando Teseu chega para entrar no labirinto, no mito de Teseu, ele vai enfrentar um minotauro lá, né? No centro do labirinto. E é oferecido a ele um fio, a Ariadne dá o fio, que a gente chama do fio de Ariadne, né? E o Bachelard, ele fala uma coisa que eu acho muito bonita, que ele fala que o fio que é oferecido para a gente não se perder é o fio do discurso, é o fio da narrativa. Eu vejo a cultura meio como oferecendo esse fio para as pessoas. O que seria isso, né? Não, numa perspectiva assim mais prática? Prática não, né? Mas assim, a gente vem de um cenário. Eu acho que é uma oportunidade boa da gente encontrar espaços de diálogo com a cultura, sabe? Espaços de conversa que vai tirar a gente desse mundo assim do que pode ser descartável, sabe? Isso pode. A arte é o último setor a voltar, a cultura vai ser a última coisa que vai voltar, mas assim, o que eu vejo como necessidade essencial, assim, é esse contato da arte em que a pessoa também é convidada, ou seja qual for o interlocutor, a encontrar dentro dela os recursos internos para viver uma situação simbólica, para imaginar, para viver uma situação artística. Eu acho que essa questão da gente se apegar no símbolo, dar significado à existência e ter essa possibilidade de imaginar novos possíveis, é o artista que vai oferecer, é o artista que sempre ofereceu, né? Além das crianças e além, sei lá, dos povos ancestrais, mas eu acho que o artista ele oferece muito isso, desse fio de Ariadne interno, que fala, tá, aqui eu não me perco. Por quê? Porque eu consigo imaginar, eu consigo simbolizar, eu consigo conversar a partir disso, né? E como que você vê, por exemplo, esse pulo da cultura para outras áreas? Qual que é esse fio? Como é que a gente leva esse fio
e trabalha esse fio nessas outras áreas, seja na educação, seja na saúde, seja no meio ambiente? Qual é a importância disso quando a gente está em outros territórios do conhecimento? Na minha opinião, é de total importância. Total importância. Porque, veja, por exemplo, se a gente entrar na questão do hospital, né? Eu posso ver o ser humano como um saco de moléculas. Posso ver, né? Posso encaixar ele dentro de uma doença, tratar ele de acordo com aquela doença, com todos aqueles diagnósticos, né? E aí a pessoa fica meio que petrificada, assim, parece que ela olhou Medusa, né? Ela fica petrificada naquele diagnóstico. O que a arte, a cultura dentro desse ambiente faz? Ele faz como, agora eu vou usar outro mito, né? O Perseu, ele chega para olhar o que está petrificado por esse viés, por esse espelho, né? Por esse escudo da arte. Então, quando ele aponta aquilo que está duro, que virou gesso, que não tem mais saída, o olhar para aquilo já começa a ser caleidoscópico, já começa a ser prismático, aí a pessoa já não é mais aquilo, a pessoa é a história de vida dela, a pessoa é o sonho que ela tem, de novo, é o que está vivo nela. Agora, você imagina, assim, né? Tem várias pesquisas que falam do poder da arte dentro do ambiente hospitalar, tem pesquisas que falam do poder da arte no meio corporativo, por exemplo, que também está bastante doente, né? Mas qual arte, né, que a gente está falando, assim, qual arte? Eu acho que é para além do entretenimento, sabe? Não é apenas entreter. Ah, eu vou levar um doce. Não, eu tenho que levar algo nutritivo para as pessoas. As pessoas estão carentes de nutrição mesmo. E eu não estou falando de uma boa arte, mas eu estou falando de algo que é permeado por uma coisa chamada afeto. Eu acho que afeto, sabe, tanto desse afeto da gente, né, do afeto, e também de se afetar pelas coisas, é muito importante. E você realmente ter interesse por aquele ambiente, você realmente conseguir permear aquilo, vendo o que está acontecendo e agindo com os recursos internos que você disponibiliza. Eu acho que isso no hospital, o trabalho do palhaço, o trabalho do contador de história também, tem sido muito, assim, profundo, é de uma profundidade, assim, que não tem tamanho, justamente porque junta esse afeto, essa vontade de estar junto, que não é uma vontade puramente mercadológica ou puramente, né, que também é importante, óbvio, mas que não é só isso, né, uma vontade de encontro mesmo. Acho que essa arte, quando ela vai para outros campos, ela precisa encontrar, e não apenas trazer a apreciação, o espetáculo, né? Precisa ter outras estratégias de contato. Quais os desafios que uma pessoa que vem do lugar tradicional enfrenta quando vai para esse lugar? E também qual é a potencialidade dessa cultura feita nesses outros lugares em criar diálogo e fazer ressurgir um desejo pela cultura mais genuíno. A gente vê agora na pandemia que apareceu uma pesquisa que fala que os artistas são considerados, em 80% dos casos, profissões desnecessárias. Eu acho que era 80, um número muito alto. Então, isso revela uma falta de desejo também, um desejo social ali, que também foi perdido esse diálogo entre artista e o social e essas pessoas. Como que você vê isso que você faz, que é fora desse ambiente, que é num ambiente quase como no mesmo nível da pessoa que recebe, em ressignificar a importância da arte? Porque essa ideia da arte como uma perfumaria, né? Como alguma coisa que é uma perfumaria, é a cereja do bolo, é uma ideia, enfim, que a gente chegou um tempo, eu acho, Alessia, aqui no Brasil, a gente estava conseguindo alguma coisa, sabe, diferente disso. O que as pessoas estão fazendo para se manterem sãs, ouvindo música, lendo, sei lá, algumas, né, lendo, outras assistindo série. Então, né, assim, aquilo que está mais deixado de lado no currículo escolar é o que está sendo muito útil nesse momento, porque é isso, né? A gente vai ter que arar a terra, vai ter que fazer um trabalho, a partir da escuta do outro. Porque também, se a gente ficar na defensiva,
sabe, as pessoas, porque acham que a pessoa não compreende, ou porque acham que a pessoa, sei lá, grupos de pessoas que não compreendem, grupo de pessoas que, né, essas pessoas, elas já não gostam, já sabe, já não tem mais jeito, a gente não vai chegar em nenhum lugar. Não vou já poetizar, eu não vou já dar o meu diagnóstico, eu vou tentar perfurar esse campo, só que eu vou perfurar esse campo com toda a minha integridade de artista e toda, assim, uma disposição interna dentro de mim para ouvir o outro, para estar em contato com essa pessoa, sabendo que é possível ela reconhecer o meu trabalho, porque dentro dela, dentro dessa pessoa, tem alguma coisa ali que dialoga comigo, dialoga com a arte, dialoga com a cultura. Como que eu consigo, né, perfurar esse ambiente? É com muita escuta, é com muita escuta mesmo. Não tem, não tem ação de frente, sabe, de impacto. Eu vou fazer um grande show, eu vou fazer um grande. Não, é um trabalho realmente de formiguinha, assim. Mas uma coisa que eu penso, assim, que eu acho que vale a pena dizer, é olhar as coisas de frente, a realidade, sabe? Ver o que está acontecendo. Dá a mão para Hades, sabe, o rei do inferno? Dá a mão para ele e fala assim, filho, vamos junto até lá comigo? Vamos até o inferno, vamos ver o que está acontecendo e vamos a partir disso. Eu acho que na criação de uma política pública, teria que fazer esse reconhecimento antropológico, assim, sabe? Você ter uma visão do cenário mais apurada, assim. Quem é esse outro que está falando que arte não importa? Quem é essa pessoa? Como é o cotidiano dela, sabe? Quais são os nutrientes? Nós somos, a população de São Paulo é a população uma das mais medicalizadas do mundo, né, Alessa? A gente toma muito remédio, né? Então, assim, a gente está num lugar muito doente, mas muito doente. Então, como que se faz? Tentando trazer coisas ainda mais nesse registro de nublar, não, eu não posso querer ficar nublando as pessoas ou encaixando elas em lugares, eu tenho que abrir espaço, despertar. Eu acho que é isso essa intenção é muito importante no artista hoje. No artista e no educador, né? No educador também, eu acho. Maravilhoso. Cris, muito obrigada. Muito obrigada, adorei o papo. Cultura Faz Falta segue com essa série de entrevistas. Compartilhem com seus amigos, comentem, conversem e álcool gel para todo mundo.